Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Global. Hoje gravando aqui de São Paulo, na sede do escritório da Fortex, meu amigo Wagner aqui. Ele já vai se apresentar, já vai contar um pouquinho da vida dele, dos negócios dele, do quanto ele pode ajudar muitas das pessoas que estão nos assistindo. Mas enfim, hoje estou gravando em São Paulo, um podcast muito especial. Wagner, muito obrigado pela oportunidade, por me receber aqui no seu escritório. Queria começar você contando um pouquinho da sua história, do que é o Wagner independente da Fortex. Obrigado, Ariel. Prazer estar aqui no seu canal. Especial aqui no nosso escritório, uma feliz conquista, enfim, um escritório novo. Primeira semana que já está abrindo com o Ariel aqui nessa visita bem agradável. Bom, Wagner, pessoa física, né? Ele é de uma família de contadores e na parte do meu pai, né? São 11 contadores na família. Daria um time de futebol ou um escritório de contabilidade, mas dizem que trabalhar com família não dá muito certo. E do lado da minha mãe, uma mulher empresária, 30 anos já com uma empresa, e a minha carreira começou pensando em seguir os negócios dela. Então foi onde eu resolvi me formar em contabilidade. Fiz contabilidade e comecei a carreira ali nos negócios da minha mãe, mas como eu falei, né, os negócios em família nem sempre dão 100% certo. E eu queria também ter uma vida um pouco mais independente. Então, resolvi me inscrever no programa de trainee lá da KPMG. Entrei lá na KPMG, trabalhei alguns anos lá. Dizem que é escolinha, né? De fato é uma escolinha mesmo. E aí fiz administração também, depois. E depois eu resolvi sair para começar um negócio que acabou desdobrando na nossa carreira aqui, inclusive dos sócios, onde eu conheci meus sócios também na KPMG. Boa parte dos sócios que estão aqui foi na KPMG que a gente conheceu. Aí a gente começou nessa parte de private equity, real estate nos Estados Unidos, olhando mais para a parte de contabilidade, tributação e planejamento sucessório. E ali a gente começou a desbravar, além da parte de private equity, né, a gente só atendia clientes dessa base, a gente começou a realmente desbravar um pouco mais de outros mercados. E daí veio a Fortex, né? Esse negócio foi crescendo lá, a gente resolveu, olha, eu, o Vitor, o Luiz, os nossos sócios aqui, fundadores, a gente resolveu, olha, não vamos ficar só nesse nicho. Tem muito mercado aí para explorar. E aí é onde nasceu a Fortex. A gente está aí tem dois pilares de atuação, né? Um de projetos, um de manutenção. Basicamente, olhar para trás os projetos, né? E manutenção é tudo que decorre depois de feito o investimento, dali em diante, tudo que você precisa fazer contábil, tributário, acessório, de compliance local. Mas um pouquinho, uma história curta, foi isso, né? Um cara que começou como formado em contabilidade, a maioria dos sócios aqui são contadores também. A gente se conheceu na KPMG, depois nessa casa de investimentos, e resolvemos aqui estar nesse negócio empreendendo, numa feliz corrida aí, é dolorosa, mas é muito feliz também. Aqui somos em 10 pessoas hoje, enfim, está sendo bem gratificante. Excelente. Wagner, queria ouvir um pouco você falar sobre o atual momento que a gente vive. A gente está com o Trump iniciando no início de mandato, a gente tem um terceiro ano de governo Lula no Brasil, e a gente tem visto um movimento crescente de conscientização dos brasileiros da importância de dolarizar patrimônio. E ao mesmo tempo a gente vê as pessoas que já têm recursos no exterior com uma preocupação em rentabilizar esses recursos e ao mesmo tempo cuidar da maneira legal para não ter, digamos, qualquer tipo de problema. Queria que você falasse um pouquinho, digamos, desse momento, dessa conjuntura aí, política, econômica, a sua visão para este momento. A gente já fala de internacionalização há muito tempo. Aqui a gente não faz nada que é de investimentos, né? A Fortex é 100% focado em contabilidade, tributação e sucessão e o complexo das estruturas fora, mas sempre teve na nossa veia falar de internacional, porque a gente está muito ligado a isso desde o início das carreiras aqui de cada um dos sócios. Só que a gente não tem, por educação, o brasileiro, né, pelo menos não tinha, a época que a gente começou a falar sobre isso, educação de internacionalizar. E a paridade de câmbio real-dólar não era tão grande como hoje, né?
A gente teve aí um programa muito chamado de repatriação, né, mas é regularização de recursos lá em 2016, com base em 2014. E aí você vê, né, 10 anos atrás o câmbio estava 2,65, 62. Esse foi o câmbio usado na regularização. E já se falava, a gente já começava a falar de internacionalização ali, por conta de risco país, etc. Muita gente regularizou naquele momento. Tinha uma vedação à época que não podia político e algumas pessoas ligadas, então era para realmente muitas pessoas que tinham medo do governo brasileiro faziam esse investimento fora mais para esconder do que de fato pensar numa ótica mais racional de diversificação. Passou o programa de repatriação, Trump veio, se não me engano, 17 ou 18, e o primeiro governo dele foi muito eficiente. Teve mudança tributária, a gente sentiu mesmo que o governo dos Estados Unidos estava mudando ali e incentivando a entrada de recursos. Sem botar as besteiras que ele fala eventualmente, mas ele foi um bom, na minha concepção, ele foi um bom governante. E a gente começou a ver uma alta de dólar ali já por conta desse impacto, porque muitas pessoas brasileiras estavam começando a sentir esse movimento. Tudo nosso praticamente está atrelado a dólar. Então, combustível que você coloca no seu carro, que é petróleo no final do dia, né? Boa parte das coisas que a gente compra é atrelado à moeda forte, né, ao dólar. Então, computador, telefone, tudo atrelado a dólar. E aí eu vi recentemente até um economista falando, olha, o governo brasileiro hoje está engravidando um dólar muito alto. E a gente acabou sentindo muito rápido, né? A gente saiu de R$ 5, de 4,84 mais ou menos no ano passado. Precisamente, 4,84,13, 31/12 de 23, para 6,17, se eu não me engano, 31/12 de 24, na diferença de um ano, a gente cresceu 25, 30% do dólar. Então, isso se traduz em você, que reside no Brasil, está atrelado em real, estar mais pobre numa moeda forte em 25, 30% no ano. Então, desde o programa de regularização lá de 2016, que foi com base em 14, né, mas foi efetivamente feito em 2016 e 2017, a gente já vem sentindo uma toada aí das pessoas pensarem mais racionalmente em internacionalizar recursos, de uma maneira racional, não para esconder, do que era no passado, né? Você mandava para fora com doleiro, com enfim, dinheiro na cueca, mandava dinheiro na mochila. É isso, fazendo tudo da maneira 100% correta, que é o que a gente sempre fala, é necessário ter dinheiro fora em moeda forte, né? Então, dólar, euro, libra ou franco suíço são as quatro moedas ali que a gente entende que são fortes em relação, principalmente ao real. Não necessariamente você vai mandar tudo que se tem para fora, porque não faz sentido você mora em real, você trabalha, faz tudo, paga tudo em real, mas é mandar uma fatia do patrimônio, tem gente que fala 30%, tem gente que fala 50%, mas está de alguma forma protegido com dinheiro fora do país, para caso tenha algum problema cambial, governo, ou até questões judiciais, né, se proteger em relação a isso, estar com dinheiro fora do Brasil já te dá essa proteção. Não é uma... A gente até evita falar a palavra blindagem, porque dá a noção a falsa impressão de que você não vai ser atingido nunca. Mas, na verdade, você quando anda de carro blindado, você é atingido por balas muito fortes, né? Mas é aquilo, se você está andando num carro blindado, você já tem um pouco mais de proteção do que está andando num carro normal. Então é isso, é olhar para a proteção, além de questões de facilitação acessória, eventualmente uma carga tributária mais eficiente fora do que no Brasil. Então as pessoas já estão olhando para isso com um pouco mais de carinho, né? Um pouco mais racional, ao invés de ser mais na emoção de tem que esconder, não posso mostrar, etc. E também tem um movimento bancário muito grande, né? Os bancos brasileiros abrindo estruturas fora do Brasil e incentivando isso, né? Levem o capital para fora, eu consigo te ajudar com isso tudo, tanto no Brasil quanto no exterior, e isso aqui faz muito sentido na composição de carteira de investimento. Então, todo assessor de investimento, consultor, gestor, ele fala hoje de internacional, com muito mais frequência do que a gente via há 10 anos atrás, que era um mundo um pouco mais obscuro, entre aspas. As pessoas tinham medo de, olha, não estou aqui vendo o banco na minha frente, não estou vendo o tijolo na minha frente, eu não faço investimento. Então, está sendo muito mais democrático, vamos dizer assim. E tem alguns bancos e corretores que estão trazendo essa facilidade maior para a internacionalização. Eu estou há mais de 10 anos nos Estados Unidos e eu vejo realmente isso que tinha, digamos, um nível de pouca confiança, né, em relação às pessoas. Muitas pessoas tinham desconfiança de mandar dinheiro para o exterior e tipo, essa grana vai sumir, depois eu não tenho mais acesso, né? Eu acho que essa é uma parte importante realmente o que você citou dos grandes bancos, né? Hoje
Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, XP, Santander, BTG. XP, BTG, todo mundo tem, todas essas grandes players, né? Tem estruturas pesadas nos Estados Unidos e, de fato, tem digamos, dados... E de lá aqui também, né? Então, JP Morgan. Exatamente. Bank of America, todos têm base aqui no Brasil também. Então, querendo ou não, facilita. Acho que mudou bastante essa percepção e acho que, ao mesmo tempo, tá mudando também a percepção do quanto existe, digamos, de oportunidade para, justamente, proteção de capital. Eu costumo brincar que uma coisa, digamos, é a produção de patrimônio, né? A geração de riqueza. Outra coisa é a preservação dessa riqueza. Então, vejo que normalmente, assim, a maioria das pessoas usavam a dolarização do patrimônio num objetivo de preservação de patrimônio, mas hoje já se usa realmente na geração de riquezas com possibilidades de investimento super interessantes que tem nos Estados Unidos. Estados Unidos é, de fato, um imã de investimentos, né? E vejo que no governo Trump isso tende a crescer. A gente também acredita nisso. Comigo. São 50 Estados Unidos, né? Então, são 50 países realmente... E aí você tem as discrepâncias, né? Califórnia é um dos maiores países do mundo. Texas, maior que a economia de Canadá, Portugal. O negócio, só Dallas é maior do que a economia toda de Portugal. Só Dallas, a metrópole, né, de Dallas. Então você tem lá os colossos que competem com o Brasil. Então, a Califórnia compete com o Brasil, em termos de PIB. Aí você vê, um negócio que não é tão normal, né, nos países. Você tem São Paulo aqui no Brasil muito forte, e São Paulo, que é muito, extremamente forte, né? Você tem aqui a Faria Lima, que é um país dentro de São Paulo, inclusive, que até estava vendo recentemente uma matéria de um gestor aqui brasileiro, né, gestor de mercado imobiliário, falando que a Faria Lima valorizou nos últimos 10 anos, e lá onde a gente estava, no outro escritório, lá na Chup Zaidan, é o mesmo preço, de lá de 2014 para 2024. Na Faria Lima duplicou, triplicou o valor. Interessante. Então você vê que é uma região que valoriza independente, que tem muita demanda, né? Uhum. Mas aí você falou, né? A parte de investimentos fora, as pessoas tinham um certo receio e agora foram ganhando confiança. O brasileiro gosta muito de imóvel, então vai lá para Miami, Orlando e Redondezas, vai olhar imóvel ali, eventualmente compra para ir, que vai com muita frequência, e aí ele começa a testar, né? Aluguel temporário, etc. E começa, olha, ganhei confiança nesse gestor aqui, vai começar a investir com ele para comprar esses imóveis e também diversificar na carteira financeira, né? Então, a gente já vê hoje muito mais fluxo de olhar para isso com mais normalidade do que 10 anos atrás, nem se compara. Você tinha muita dificuldade de conversar com a pessoa e ela entender que seria importante. E aí quem fez investimento lá atrás está a renda toda, né? Era 2,65, 62, está falando de 6,10, 6,15 hoje. Então, só de manter o dinheiro parado, você já mais do que duplicou o patrimônio em 10 anos. Não tem rentabilidade no Brasil, talvez você consiga isso mesmo na renda fixa, né? Porque lembrando, a renda fixa também pode ter problemas de pagamento na data de vencimento, né? Então, essa consciência a gente está vendo que é muito maior e concordo com o tio. O Trump, levando o primeiro governo como base, se ele fizer um pouquinho que fez no primeiro, agora, que eu acho que está tudo convergindo para ele, né? Acho não, tudo convergiu, né? Senado, Congresso, está todo mundo ali, a maioria do lado dele. Ele vai conseguir botar para frente muita coisa, tirando as questões que ele fala que deve ter alguns presidentes aí que falam muita besteira, ele fala alguns. Tirando isso, levando a parte positiva, acho que vai ser vão ser 4 anos aí de um bom governo. Mas o que eu vejo é que a maior parte dos investidores, né, tem, digamos, essa percepção além das bobagens da mídia ou além das bobagens que todo político fala alguma coisa, né? E percebe realmente, consegue ter uma visão mais macro além do político atual do momento, né? Isso que eu acho interessante nos Estados Unidos também, que essa alternância de poder, digamos, as instituições se mantêm fortes e o país se mantém muito forte, a economia se mantém muito forte, né? Então tem aquela frase de não apostar contra os Estados Unidos, né? Porque realmente tem uma capacidade de recuperação independente do governo que está, né, ou do partido ou da linha política que está no poder,
tem de fato uma capacidade muito grande de reação, de recuperação e de crescimento econômico mesmo, né? De geração de riqueza. Agora, eu escuto também constantemente, né, dos investidores em geral, porque o dólar está caro, né? E essa conversa é sempre constante, né? E aí lembro aquela frase que dólar caro é aquele que você não tem, né? Que pode parecer um pouco agressivo, né, para quem tem maioria do seu patrimônio, digamos, em real, mas é verdade, né? E queria que você comentasse um pouco, porque quando a gente faz, né, os gráficos aí quando olha os gráficos aí, tanto faz o período, né? É raro o real ter essa valorização. E o que eu costumo sempre brincar, né? Brincar não, mas é verdade. A reserva do governo brasileiro está em dólar, a reserva do governo chinês está em dólar, né? A reserva dos maiores governos estão em dólar, então por que a sua não está? Sim. O brasileiro tem esse negócio, né, de hoje está rondando 6,10, está caro. Aí vai subir para... Espero que não seja nessa velocidade, mas a tendência é que suba, né? Se olhar para o passado, a tendência é que o dólar suba, aprecie em relação ao real. Sim. Então 6,10 está caro, ele fica, não vou mandar, e dá 6,25, 30, aí ele manda. Aí o dólar tem as flutuações normais, né? Sim. Aí volta para 6,15 e fica chateado, mas não, é isso, a gente sempre fala, separa em tranches e vai mandando. Tem um cliente até que ele já queria ter mandado há muito tempo, foi protelando porque o pai dele é mais antigo, já um senhor de 80 e poucos, 90 anos, e o pai dele que relutava, ele tem uns 45, 50 clientes, ele falava para pegar o patrimônio já internacionalizando, desde que o dólar estava 4 e alguma coisa. E aí quando bateu 5 alguma coisa, o pai dele falou, não, realmente você tinha razão. E aí a gente fez toda a parte de planejamento dele, do cliente, da mãe e do pai, porque os patrimônios são segregados. E ele estava ansioso para mandar o recurso já para as contas pessoais. Ele falou assim, esse dólar vai subir. Ele é do Paraná, então por acaso ele já tem uma tendência de achar que o dólar sempre vai subir mesmo. E aí ele não mandou, ele não conseguiu abrir as contas ainda e tal. Ele está hiper chateado, falou, poxa, velho, eu estava falando que eu tive a 5,10, 5,20, aí foi subindo, hoje está 6,10, 6,20. E quando se fala em milhões de dólares, são um impacto de quase milhões de reais, né, dependendo do valor. Então, a gente sempre fala, mandar quando dá para mandar. Sobrou, é o que você falou, geração de riqueza, geralmente você olha para a preservação lá fora, né? Você gera riqueza, junta aqui um pouco, você vai viver em real, e o excesso você vai mandando, sem olhar muito para câmbio. Os bancos têm economista, né? Para tentar acertar câmbio, e muitos erram. Os caras são formados nisso, trabalham com isso o tempo todo, tem um time grande, e os caras às vezes erram. Então, a gente não tem também que olhar um pouco, olha, tá caro ou tá barato. É o dólar que tá, você manda e aceita que agora você tem aquele montante em dólares. E ficar confortável com isso. A minha mãe, por exemplo, fez isso. Ela mandou a dólar na época 5,70 e quando ficou rondando 5,20, ela falou, poxa, fez um mau investimento. Hoje ela já fala que não está fazendo. Está 6,10. Eu falei, olha, e eu insisti muito. Faz, porque tem que fazer. Preservar, pelo menos se ela tiver que ter algum dinheiro aqui no Brasil de fácil acesso e num volume mais alto, ela já tem. Ela mandou a 5,70, 6,10. Já ganhou dinheiro só na variação cambial. Então não é ficar, o que eu sempre falo para os clientes, que a gente sempre fala, né? Não é ficar olhando o câmbio do momento. Se você quiser ficar olhando, ótimo. Mas o potencial de você ficar mais triste é maior. Então vai mandando em tranches, aí vai ser. É isso. Sobrou dinheiro, guarda um pouco no Brasil, porque você vive em real, e o excesso que você realmente não vai usar aqui para alguma coisa, manda para fora do Brasil. Tem que usar. É muito fácil fazer remessa para o Brasil, né? O que eu costumo brincar com os clientes é que se você analisar, digamos, depois de um ano, né, ou seja, se a gente estivesse analisando de um ano atrás, não importa muito se o dólar estava 5,25 ou 5,30, né, olhando hoje um ano depois ou 2 anos depois, né? Então, é isso. Realmente concordo 100% contigo. Tem que ir mandando e mais do que isso, tem que ir lá ver formas de rentabilizar o recurso, mas só mandar já é um passo importante, sem dúvida nenhuma. E às vezes consegue rentabilidade melhor lá do que aqui, né? Consegue. A tendência é que o Brasil tenha mais remuneração por conta do risco do país, né? Aí você vê hoje a gente falando em 15% renda fixa, né? Estão pedindo 15,5%. Mas a variação do câmbio foi 25, 26, Exato. 27, sei lá. O que eu falo para o cliente é isso. Ele fala, pô, vou ganhar 15 aqui, vou ganhar 5, 6 lá. Mas você não botou o câmbio na conta.
que pode ser negativo, né? Mas pode ser positivo. Mas o positivo é muito pouco provável que o real aprecie em relação ao dólar. Torço porque isso melhora a vida de todo mundo no Brasil, que o dólar não fique tão alto. Mas não é o que a gente está vendo nesses últimos 2 anos, né? O governo abriu com 4,13 e a gente já está falando em 6, está normalizando 6,10. O R$ 6 já está virando normal. Antes, o nosso medo era bater 5, né? E normalizar 5. Depois passou meados do ano, o medo era bater 6 e normalizar o 6 e chegamos aí. É uma corrida não tão legal. E não sei você, mas eu não vejo nenhuma perspectiva, não vejo nenhum fato, nenhum dado, De nenhum mudança de cenário, né? plano, nenhuma, digamos, iniciativa que me faça crer que esse movimento Sim. vai se reverter. Realmente, salvo tem alguma coisa aí sendo, digamos, gestada muito secretamente, do que a gente vê aí de notícias, a gente não vê nenhuma iniciativa no Congresso que possa resultar Sim. em alguma coisa positiva nesse sentido, muito menos no governo executivo. A gente teve uma mudança de legislação no Brasil, né, para patrimônio internacional em dezembro de 23, que visava equalizar um pouco a tributação de fora com a tributação do Brasil. E acaba que essa tributação fora do Brasil, às vezes, é melhor do que a do Brasil. E eles acabaram incentivando a mandar mais recursos para fora do que manter aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem tributação de ganho de capital até 22,5%, dependendo do seu ganho e do tempo do investimento. Lá, se você investe fora do Brasil, no Brasil você paga 15 fixo. Uhum. Então tem que fazer uma transação de até 2 anos, por exemplo. Faz uma renda fixa do Brasil, você vai pagar eventualmente 22,5%, ou 20 ou 17,5%, se ficar até 2 anos, né? Passando de 2 anos já cai para 15%. Se você faz isso fora, além da proteção cambial, você fica fixo em 15%. Fixo em 15, paga no IR do ano seguinte. Aqui, se você faz uma operação de ganho de capital, você paga no mês seguinte. Ou já é retido na fonte, né? Se for um investimento financeiro. Então, olharam para um lado de tributar, equalizar as tributações, né? Lá fora tem imposto igual tem no Brasil, igual que eu digo é ter impostos, né? Que está fora, ter imposto no Brasil, que está no Brasil já tem, mas acabou que ficou melhor às vezes já ter a tributação fora, investimento fora do que no Brasil. E aí muita gente ficou chateada, né, de começar a pagar imposto por o que não pagava, porque eventualmente tinha uma LLC ou tinha uma offshore, não pagava imposto enquanto não retirava recursos. Agora vai ter tributação recorrente quando tem lucro. E aí a gente começou a ouvir muito mais pessoas falando de saída fiscal. E aí o governo viu que isso está aumentando e mudou a legislação de capital no Brasil de não residente. Então você tinha algumas vedações, isso é de novo, tá? Começou a valer agora de 1º de janeiro. E ele começou a tornar mais fácil o investimento estrangeiro no Brasil, para tentar segurar o dinheiro aqui. Uhum. Mas eu concordo, não vejo nada relevante. Isso aqui foi uma questão que não é relevante, mas eu diria que é de se considerar porque o governo está olhando para manter dinheiro aqui. É uma preocupação, né? Mas eu não vejo nada que me faça crer que o dólar vai cair. Nada que me faça crer que, pessoalmente, né? Não é o posicionamento da empresa, mas a gente divide muita coisa aqui, né? E boa parte das pessoas aqui pensam muito parecido, mas a gente não entende que o governo está tomando medidas que ajudem o dólar a cair, está tomando medidas para aumentar a confiança no Brasil. E aí tem diversos fatos aí, guerras, apoio a países aqui, apoio ou falta de manifestação de apoio ou não apoio a países que estão aqui do nosso lado. Então, e que notoriamente são países que é mais uma ditadura do que de fato uma república, como dizem. Então a gente não está realmente confiante em relação a mudar muita coisa aqui do Brasil. É esperar, né? Passar o 3º e 4º ano e ver como que vai ser a eleição no ano que vem, né? Vamos ver. Esse ano já teve ano passado, né, já teve uma eleição que mostrou um pouco de como está o posicionamento do Brasil, mas vamos ver, ano que vem, outubro do ano que vem, é que vai dizer se a gente vai realmente tá mudando um pouco da cabeça ou não. A gente teve o governo atual, né, teve outros 2 anos, o mesmo presidente, né, o Lula, teve outros 2 mandatos. No passado, ele surfou uma onda maravilhosa, né? O Brasil pegou, Sim, né? aí o momento Acho que era o da momento, política né? mundial, né? O Assim, momento política e ali, economia mundial, né? exato. Em 2012 ele pegou o negócio ali, foi sumiu, né? E a gente não está no mesmo momento. Então talvez ele sinta um pouco
Vamos ver, assim, a gente não é Mas isso especialista político, mas eu queria te ouvir, porque durante muito tempo se falou dessa, digamos, tributação sobre dividendos, né? Se ia ser Uhum. implantado, não ia ser implantado. Que outras, digamos, medidas você vislumbra que pode acontecer? Porque, por exemplo, já comecei a ouvir falar que em outros países isso aconteceu, em restringir envio de recursos para o exterior, por exemplo. Sim. Que outras coisas desse tipo você vislumbra que podem acontecer no Brasil? Esse era um ponto que muita gente estava preocupado. Sim. Tocou num ponto que, inclusive, eu escutei na rádio hoje, que foi um pronunciamento do Haddad hoje de manhã. Era uma preocupação, porque assim, tem o imposto de renda no Brasil e o imposto de transmissão de doação ou herança, eles não mudam no mesmo ano que a lei é aplicada, eles mudam só no ano seguinte. Então, querendo ou não, se o governo faz qualquer ajuste agora em janeiro, as pessoas vão ter 12 meses aí para conseguir fazer os ajustes ainda na regra antiga. E tá aí o motivo da lei 14.754, que mudou a tributação de investimentos offshore, e ser aprovado dia 12 de dezembro. As pessoas tiveram 20 dias para fazer, não tinha mais muito o que fazer. Quem não estava preparado, né? Foi uma coisa que a gente falou muito com os clientes, alguns se prepararam, outros não. E aí tem um imposto que é chamado IOF, Imposto de Operações Financeiras. E tem o IOF câmbio. Quando você manda dinheiro para fora, você tem um IOF, que é o imposto que se paga por essa Que é transação. diferente, uma alíquota diferente ou não? Que aí, dependendo da transação, é uma Depende. alíquota diferente. Mas ela varia de 0,38 até 3,38. Era 6,38, caiu para 5,38. E hoje está em 4,38 e 3,38, teria que confirmar, mas está numa regressivo, está descendo 1% por ano. É isso que diminuíram para as Até chegar a operações de zero. cartão de crédito no exterior. Cartão de crédito, cartão de débito e tem uma terceira que não estou me recordando. Cartão de crédito e débito, que são as pessoas mais usam, está em 4,38 e 3,38, mas está caindo 1% ao ano até se tornar zero. Isso foi uma questão do governo anterior. Ajuste cambial para estar mais equalizado com o mundo. IOF é um imposto que o governo pode, numa canetada, mudar de hoje para amanhã. Então, esse era o imposto que todo mundo estava com receio do governo aumentar a tributação do IOF, porque já passaria a valer amanhã. E aí, se faz isso no final do dia, ninguém tem muito o que fazer, exceto se colocar em cripto e consegue fazer 24 horas, né? Mas aí seria um tiro no pé para a vinda de recursos. A gente tem muita multinacional no Brasil que gera emprego. Vai fechar fábrica, vai fechar um monte de coisa. Então, seria um tiro no pé. O Haddad se pronunciou hoje, falando que isso não tem muita confiança, às vezes, no que fala, mas vamos confiar no que ele disse, né? Ele disse hoje que não tem qualquer conversa sobre mudança na tributação de envio de recursos ao exterior. O que o governo pode fazer assim é isso, IOF, mudar IOF. Tributação de dividendos, você comentou, no Brasil vai ter. Tentaram no governo passado, que era o oposto, né? Então, o Paulo Guedes tentou emplacar isso. Ele até fatiou a reforma, que o governo agora está se aproveitando disso, né? Dessa fatiação das implementações, né? Então, mudança de PIS e COFINS, mudança de imposto de renda e contribuição social, mudança de tributação sobre rendas, mudança de impostos sobre produção, né? IPI, etc. A gente vai ter mudança do dividendo. Isso vai acontecer. Isso mudou lá em 94, então veio um combo, né? Mudança de moeda e flexibilização para trazer capital exterior. Então, a gente está surfando isso daí. A questão de imposto de dividendos no mundo é normal se ter. Os Estados Unidos tem. As LLCs não tem, né? Mas você tem uma tributação já na alíquota mais agravada. Mas, assim, tem tributação de dividendos no mundo todo. O Brasil está um pouco fora e está se adequando também aos pilares lá da OCDE para ter uma cadeira. O Brasil hoje participa de comissões, né? Ele quer ter uma cadeira, quer ser mais influente, quer facilitar os trâmites de negociação. Isso vai ter, não sei se vai ser esse ano, no ano que vem, mas se falou muito no ano passado. No ano passado focou-se muito em aprovar os pilares da reforma tributária, né? Então a gente vai começar a ter uma transição nos próximos anos de tributação das pessoas jurídicas. Não está sendo tão benéfico, mas vai ter essa transição aí para frente. E eu acredito que o próximo passo aí é o governo olhar mais para essa parte de realmente tributação sobre a renda. Teve uma mudança de tributação sobre a renda da pessoa física, né? Então teve aí a famosa isenção até R$5.000, que não virou 5 mil, foi 2 mil e uns quebrados. Mas é isso, é tributar um pouco mais a renda e menos os consumos. O Brasil, a base de tributação são os consumos, não tanto as rendas.
E aí tem gente que fala, vai, você está doido, porque 27,5 é muito tributo. Mas tá bom, nos Estados Unidos são 37 a base máxima, né? Para chegar a 37, você tem que ter bastante renda. Aqui chegar a 27,5 passou de 5 mil reais, já está em 27,5 praticamente, no mês, né? Nos Estados Unidos tem que passar de 440 e poucos mil dólares por ano de receita bruta, líquida, né? Depois dos descontos. Mas você olha para Portugal, tributação até 48, Estados Unidos 37. Então, os países desenvolvidos têm uma tributação alta na renda e pouco no consumo. Então, você vai comprar um computador, um telefone, abastecer, a tributação no consumo é baixa. Lá fora, no Brasil, você paga horrores. Um carro, mais de 50% de imposto. Então, o melhor seria se o Brasil, o governo, né, reduzisse a tributação das empresas, gera mais emprego, vai rodar mais economia, e depois aumentasse a tributação sobre a renda. Mas não é isso que está acontecendo. E o que você vislumbra? Aumento de imposto. Infelizmente. Você vê, o Trump já fala em reduzir, né? Que é isso? Você reduz o imposto, você gera mais atividade econômica, você gera mais emprego, você bota mais dinheiro na mão do povo, gera inflação um pouco, né? Mas você consegue controlar a inflação com um pouco de juros, assim, na maneira mais direta. Mas você consegue manter sua população mais empregada, você gera mais emprego, é tudo mais benéfico. E tem mais arrecadação, né? O Bolsonaro falava muito da curva de Laffer, né? Então, muito dessa curva. Que é isso, você diminui a tributação, você gera mais poder de compra das pessoas, isso aumenta a tributação porque você tem mais compra, mais circulação de dinheiro. Mas o que a gente vê é sempre olhar para... Teve até um pronunciamento recente, né, do Lula dizendo que o problema não são os custos, é a receita que tem que aumentar. Então, são nessas falas que você vê que não tem um olhar com cuidado. São 30 e poucos ministérios. Um monte de gente pendurada ali, um monte de gente gerando... Gera emprego? Gera, mas é mais despesa do que, de fato, uma circulação de dinheiro, que é a pessoa que tem ali um comércio local conseguindo... geração de riqueza, né? Na geração de riqueza. Você não está distribuindo patrimônio, né? Não está distribuindo dinheiro. A distribuição de dinheiro é tirar de quem está gerando dinheiro, mais dinheiro, tira disso e distribui no teu formato, né? Você aprova o teu formato e distribui. Que é uma questão que eu não concordo muito. Realmente, reduz um pouco a tributação, a gente, Fortex, por exemplo, conseguir entregar mais, as pessoas teriam menos pressão por tempo de carga e hora de trabalho, né? Então você consegue ter um pouco mais de diluição da riqueza reduzindo imposto. Mas já não é um negócio que a gente vê como, infelizmente, como um cenário que está sendo olhado para o governo como uma questão a ser implementada mesmo. Então, é isso, né? Infelizmente, vamos ter tributação de dividendos, a tributação na média das empresas vai aumentar, quem presta serviços como nós aqui no Fortex vai aumentar a tributação. Final disso, gera inflação porque quem nos paga é o cliente, que já está pagando imposto sobre a renda. Ele vai pagar, mas ele vai ter que aumentar nossos valores para conseguir manter a estrutura. Isso no mercado de serviços em geral, alguns estão sendo beneficiados, mas a maioria dos serviços vão ter aumentos de tributação, infelizmente. A gente aqui fica triste também dessa notícia e fica triste como negócio, né? A gente não queria estar pagando tanto imposto sem ver tanto retorno. Os Estados Unidos, o pessoal que mora lá, né? Você, por exemplo, tem gente que paga imposto feliz. Ele vê as coisas andando. Não, com certeza. Ele vê Eu pago realmente feliz. Você vê as coisas acontecendo, você não fica, tô gastando aqui, né? Você não trata como despesa, né? E é isso, despesa na contabilidade é aquilo que você não tem retorno financeiro. O custo é isso, você está agregando algo a um produto, a um serviço, e esse custo realmente tem algum retorno. Então, entra mais como custo do que como uma despesa, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos. Agora, Wagner, me fala o seguinte, me conta um pouquinho como que vocês trabalham aqui, a assessoria que vocês dão. Eu sei que tem aí 2 níveis, você já comentou um pouquinho, mas o cliente chega aqui, que tipo de assessoria, que tipo de serviço ele encontra? Bom, a gente se posiciona como uma empresa de consultoria contábil, tributária e sucessória para a fatia internacional de patrimônios. A gente tem clientes residentes na Argentina, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Portugal, mas o foco, onde a gente tem mais clientes, são residentes no Brasil, com capital fora. Então, quando o cliente tem capital fora, ele tem que pensar tanto no momento de envio,
ou no momento de planejar, melhor dizendo, planejar esses recursos, né? Não as alocações, tá? Como eu falei, a gente não faz alocação, mas é planejar qual vai ser a estrutura societária, qual vai ser a estrutura tributária que ele vai adotar, como que ele quer que a sucessão seja realizada no momento da sucessão dele. Então, pensar nesse planejamento, a gente ajuda, seja a fazer essa estrutura, né, que é o que eu comentei dos dois pilares, né? Que é um projeto, né, tem início, meio e fim, tem uma dor, tem uma necessidade. Então, qual é a necessidade nesse momento, cara? Como que eu faço esses investimentos lá fora, com equalização tributária, facilitação sucessória e protegendo meu patrimônio da maior forma possível. Então, a gente trata isso como um projeto, tem início, meio e fim, nasce de uma dor, de uma necessidade, e a gente acompanha o cliente até 100% da estrutura estar montada, com a conta bancária aberta, com os investimentos eventualmente já realizados. Nesse pilar de projetos, a gente também olha para trás. Então, eventualmente, o cliente já tem investimento fora. E aí ele quer ver se o imposto de renda dele está declarado corretamente, se a declaração de capitais brasileiros ao Banco Central, né, que é feita, inclusive agora, a primeira declaração, dia 5 de abril, se ela está feita adequadamente, enfim, se a estrutura dele está feita da maneira sucessória conforme o desejo do cliente. Então, olhar para trás, o que já está montado, se está corretamente declarado e do formato que o cliente deseja. Então, um projeto, sempre pensa assim, tem uma dor, a gente planeja e implementa boa parte das questões internamente. Algumas a gente envolve parceiros, o cliente sempre sabe quando tem um parceiro, sempre paga direto, a gente não tem rebate de ninguém. Tá? Porque, por exemplo, nós não somos advogados, não tem nenhum serviço jurídico aqui. Então, um cliente, por exemplo, quer abrir um trust. O trust tem que ter um advogado para redigir o trust. A gente tem um parceiro nos Estados Unidos, parceiro no Brasil, tem, enfim, diversos lugares. O cliente conhece, paga direto, a gente participa de todo o processo de execução do trust e depois a gente conecta nas estruturas que a gente exatamente montou. E a parte de manutenção, que é o outro pilar, é tudo que é recorrente. Então, o cliente precisa declarar imposto de renda, DCBE, fazer as atas, né, de aporte e redução de capital das estruturas do exterior, fazer os cumprimentos locais. Né? Então, nos Estados Unidos tem o annual return, por exemplo, para o Estado, tem que pagar o agente de registro, tem que fazer o tax return, que é imposto de renda nos Estados Unidos. Quando você tem uma offshore, tem um relatório de substância econômica. Alguns países exigem, né, um envio do balanço para o governo, na verdade, o envio das informações de balanço para o governo, enfim, e está ali com um apoio mais constante para o cliente não ficar... Uma dor que a gente sempre vê é que os clientes têm muitos pontos de contato. E o ponto de contato do banco, por exemplo, um banco ele não fala nada de tributação. E alguém de contabilidade não fala nada de investimentos e, eventualmente, nem sabe como contabilizar isso, que é muito normal também. Então, é ter ali uma pessoa, um ponto de contato para conseguir conectar essas pessoas e tornar o processo mais fluido para o cliente. Você falou de geração de riqueza, né? A gente está aqui para tirar da mão do cliente o que não tem influência na geração de riqueza. Então, ele tem o ofício dele, ele trabalha em qualquer coisa, enfim, empresário, é médico, é engenheiro, é contador, enfim, algum ramo, e a gente trabalha para que ele não tenha necessidade de olhar para o patrimônio dele, para a parte de compliance, tributação e contabilidade e sucessão. A gente não atua como secretário, a gente não atua como diretor da estrutura, a gente atua como uma pessoa que vai ajudar o cliente, tudo que é contábil, tributário, sucessório, dessa parte internacional. Geralmente o cliente tem uma offshore, normal, né? Tem um cliente uma offshore, principalmente por conta da questão sucessória, de facilitar o processo e de evitar imposto de herança nos Estados Unidos. Então, geralmente se tem, não necessariamente é mandatório ter, mas geralmente se tem. E, eventualmente, tem uma empresa nos Estados Unidos. Então, por exemplo, para investir na parte imobiliária lá, geralmente se coloca uma empresa e a gente ajuda tanto na ótica dos Estados Unidos, como na ótica offshore, como na ótica do Brasil. É tirar isso da mão do investidor para que ele tenha uma vida mais... eu brinco que os clientes não gostam muito de falar com a gente, porque é para falar de burocracia, né? Contabilidade, eventualmente vai ter tributação, etc. São assuntos chatos. Ele gosta mais de falar com quem assessora a parte de investimentos, que é o momento feliz, né? O lado que ele vai ganhar dinheiro, né? A gente está aqui para tirar essa parte mais chata do patrimônio e resolver a vida dos clientes. Então, por exemplo, a gente está no dia 7 de janeiro, né? A gente recebeu dos nossos clientes, alguns clientes na semana passada, os extratos bancários e documentos de investimento. Na sexta da semana passada, dia 13, a gente já mandou o primeiro balanço. Então já resolveu a primeira pendência dele, que é ter um balanço. Qual é a segunda pendência, né? Entre aspas? É declarar a DCBE, 5 de abril. Então, já está na nossa esteira, mandar para ele um relatório, para ele pegar as informações, ele copia e cola. Não precisa ficar, qual que é a informação XYZ que estão pedindo na DCBE?
Da mesma forma, imposto de renda. Da mesma forma, as atas depois que a gente produz. Então, é tirar da mão, ele não fica pensando nisso. A gente vai acionar, Ariel, você precisa fazer agora a DCB, toma aqui o relatório, você faz. Você precisa fazer agora o imposto de renda. Está aqui as atas da sua estrutura. Não precisa se preocupar com isso. Está aqui o relatório de substância econômica. Enfim, é tirar da mão do investidor toda essa complexidade de se investir fora. E, querendo ou não, tira um pouco da frente o medo, né, de investimento. Ele vê lá o dinheiro crescendo e a parte contábil, tributária, acessória de compliance está sendo cumprida. Então, numa curta, mas um pouco longa apresentação, a gente se posiciona assim, um pilar de projetos pontuais, geralmente olhando para o passado ou o que se pretende fazer, quando se vai alocar fora. E quando se tem já o patrimônio, essa rotina de manutenção, apoio em tudo que é relacionado a esse partido internacional de patrimônio. Posso resumir da seguinte maneira, quer dizer, o assunto que é chato, complexo e detalhado se transforma numa coisa relativamente, digamos, fácil de entender e fluida e, Sim. digamos, sem muita dificuldade mesmo. Sim. Excelente. A ideia é que o cliente não precise se preocupar com a estrutura. Vai falar com um gestor do investimento imobiliário, vai lá falar com um gestor do investimento financeiro, viaja para os Estados Unidos para ter essas reuniões, não se preocupa com o que é compliance tributário, contábil, sucessório e das jurisdições envolvidas, né? Estados Unidos principalmente, offshore, aí estou falando de Cayman, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Uruguai, Panamá, não se preocupa com isso que a gente cuida, e Brasil, que é o reflexo disso para o Brasil. A gente está num momento muito desafiador, né? Porque a gente teve a mudança da Lei 14.754, né? A mudança dos investimentos internacionais, né? Que é a Lei 14.754, que ela entrou em vigência em 1º de janeiro de 24, só que o impacto dela é agora em 25. Os lucros gerados em 24 vão ser tributados em maio, agora no imposto de renda de 25. Então, agora mesmo que a gente vai começar a sentir o impacto de quem principalmente não se planejou. Foi deixando, esse negócio é só para 2025, então eu faço lá em 2025. Esses clientes que a gente está comentando, né, que já está entregando os balanços, são clientes que a gente tem um serviço realmente recorrente, que é a nossa prioridade, nosso negócio nasceu daí, né, desse pilar de manutenção, que é onde a gente entende que não tem profissionais especializados, a nossa vida foi nisso. Eu falei, né, que eu sou da família de 11 contadores. Os outros 10, meu pai inclusive, meu pai foi conselheiro mais de 20 anos do Conselho Regional de Contabilidade. Ele não quer ver pintado de ouro internacional. Ele é um cara excelente para tributário contábil, de hotéis e construção civil. Não é porque é meu pai, mas não tem um profissional melhor. Eu não sei nada, zero disso, né? Sei bastante internacional, felizmente foi o que a gente se especializou e tem um oceano azul aí para a gente navegar. Então a gente brinca que para entrar na praia do outro tem que pedir autorização. Então a gente tem parcerias com o escritório de advogados, casas de investimento principalmente, e escritórios de contabilidade que não são especializados na parte internacional. E a gente vê aí alguns profissionais começando essa carreira, parte internacional, mas é um mundo aí que realmente não é tão simples de se navegar. Principalmente quando tem investimento em imóveis, em private equity, na parte contábil, tá? Ele não é tão simples como a gente está acostumado no Brasil. Então, tem chamada de capital, tem devolução de capital, tem dividendo, tem eventualmente de juros. Então, tem coisas ali que não são tão normais no fluxo de tributação contábil e etc. do Brasil. Então, o nosso posicionamento é realmente tirar isso da mão tanto do cliente como dos assessores, né? Então, muitas casas de investimento nos usam como uma ponte para tudo que é tributário e contábil sucessório de fora. Como a gente não faz nada jurídico, nada de investimento, a gente não atravessa o serviço de ninguém. E nem eles, eventualmente, nem podem fazer a parte. Quem não é contador, né, formado, não pode fazer contabilidade. Então, caso de investimento, advogado não pode fazer esse tipo de contabilidade. Lembrando, a contabilidade das estruturas fora, offshore, por exemplo, nos Estados Unidos, offshore com certeza tem que ser no padrão brasileiro, assinado por um contador aqui. Da LLC depende, mas eventualmente você pode usar o padrão global ao invés do brasileiro. O padrão dos Estados Unidos não pode ser utilizado. Então, tem muita gente que fala, já faço tax return, já faço imposto de renda lá, já tenho um balanço. Este padrão não é permitido pela lei brasileira para fins de tributação no Brasil. Ou se faz no padrão mundial, chamado IFRS, ou faz no padrão brasileiro, por opção do cliente, quando a estrutura nos Estados Unidos. Quando a estrutura offshore é obrigatório, ser no que a gente chama de BR-GAAP, né, no padrão brasileiro de contabilidade, e a Fortex é a única empresa que é licenciada no CRC, especializada na parte internacional. Somos a única empresa que tem a licença do CRC na empresa.
Você vai em outros lugares, a licença é do profissional. A gente tem a do profissional, obviamente, eu tenho a minha, tem que ter, e a empresa tem a dela. Então, o Wagner ficou doente, faleceu. O Vitor, que é o outro sócio também, faleceu, deu algum problema, a empresa tem o CRC, você continua tendo um contador licenciado para isso. Isso é super importante. Então, também um dos grandes diferenciais, não existe outra empresa especializada internacional que tenha um registro no conselho, sempre usa do profissional. Wagner, para encerrar, como é que você vislumbra a Fortex e o Wagner enquanto profissional daqui a 5 anos? Se você me perguntasse isso no final do ano passado, eu não falaria metade do que está acontecendo agora, mas a gente tem uma visão de realmente aumentar, inclusive, o escopo de serviços aqui do nosso negócio. A gente entende que a gente precisa realmente atender a demanda agora do cliente, né? Que é ter alguém para conversar com propriedade das partes internacionais contábeis, tributárias e acessórias. Hoje, o time de 10 pessoas, né? Daqui a 5 anos, eu chutaria no baixo, temos aí 50, 60 pessoas no baixo, com outras linhas de negócio que consigam trazer um pouco mais de conforto para o cliente, porque é ligado à contabilidade, tributação e sucessão dessas fatias de patrimônio. A gente não pretende, não é plano nosso, ter advogado para fazer serviço jurídico, não é plano nosso ter nada de investimentos aqui, realmente está nesse nicho e crescer o negócio. Acho que a gente tem muito mercado aí, muito a explorar, seja no Brasil, quem sabe o escritório lá em Miami, a gente já falou, já ventilou aqui algumas vezes, de ter uma ponta de atendimento lá, tem muito brasileiro lá desassistido ou assistido de uma maneira precária, que vai indo, né, com vários profissionais, e tem muito profissional que é barato mesmo. A ideia nossa não é ser um lugar que vá ser um estilo de multifamily office, por exemplo, financeiro, mas talvez um multifamily office não financeiro, tendo toda a parte ali que abraça o cliente, cuidar da parte de gestão dos imóveis. Estou trazendo ideias aqui porque não é um negócio que a gente já tem martelo batido, mas é um sonho nosso chegar a ser um multifamily office não financeiro, que a gente consegue estar conectado ainda com as casas de investimento, com os advogados, com contadores, para abraçar bastante essa parte contábil, tributária, sucessória, das fatias do patrimônio internacional, quem sabe do brasileiro também. Mas é uma questão do Brasil, a gente não tem ainda interesse em atacar, tem muito profissional bom, que consegue trazer uma experiência maior nesse mercado, mas a parte internacional a gente tem muito a explorar ainda, a gente está focando nisso. Legal. Mudando um pouquinho agora do Wagner, meu amigo aqui, pessoa física, o que te move, o que te estimula além dos negócios? A minha família. Um garotinho de 4 anos e meio e uma esposa que vive aí pra gente, pra ela, né, e pra família. Mas é isso, chegar em casa e ter lá o Vicente, meu filho, né, correndo atrás, pedindo para brincar e saindo, perguntando que eu tô saindo, e final de semana me pedindo para estar com ele. Mas a família realmente é um pilar muito importante na minha vida, né? E a gente fala muito disso aqui na empresa, né? A empresa, o teu trabalho é uma fonte muito boa de inspiração, etc. Mas saindo daqui você tem que ter algum porto para pisar e estar seguro. Acho que é a família ali que me motiva muito a conseguir prover, né? Conseguir estar ali junto, ter presença, é muito do que me motiva a continuar. Se você olhar para a vida, não tem muito sentido, né? Você tem que dar algum sentido. Então, o meu sentido da vida é realmente família e o trabalho, além do pessoal, né? Mas estar para a família e estar aqui para o trabalho também, para evoluir nessa passagem que a gente tem aqui. Não sei de quantos anos, mas tem uma passagem, né? Legal. Wagner, muito obrigado. Agradeço muito. Se você gostou desse episódio, por favor, curta, comenta, compartilha com quem você acha que pode se interessar e pode aproveitar tanta informação interessante. E te vejo no próximo episódio. Muito obrigado.